Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Diego Carvalho e essa é a continuação da aula 5 do curso de Fundação para Concurso Público. Bem, conforme prometido, vamos dar continuação à aula 5. Com relação ao uso das sapatas, é correto afirmar: A. As sapatas contínuas são consideravelmente mais sensíveis a recalques diferenciais do que as sapatas isoladas. Errado. É justamente o contrário. As sapatas isoladas elas são mais sensíveis do que as sapatas contínuas em relação ao recalque. B. Obras próximas que abaixam o lençol freático do terreno podem ocasionar recalque apenas em sapatas contínuas apoiadas em terrenos arenosos. Errado, pessoal. Recalque, ele aborda todos os tipos de sapata, todos os tipos de fundação. Essa palavra aqui apenas, ó, é onde está o erro dessa alternativa. Tudo bem? Alternativa C. Quando a estrutura da casa utiliza paredes de alvenaria como elemento estrutural resistente, as sapatas se prolongam ao longo dessas paredes, surgindo as sapatas excêntricas. Bem, vamos então ver o que essa alternativa está falando. Sapatas excêntricas, né? Parede estrutural nada mais é do que uma carga linearmente distribuída. Linearmente distribuída. Quando a gente tem uma carga linearmente distribuída despejando em cima de uma sapata, que tipo de sapata que é, pessoal? É uma sapata corrida. Lembra na última aula? Então, parede estrutural em cima de uma sapata, paredes de alvenaria como elemento estrutural resistente. Descarregando em cima de sapata é sapata corrida e não sapata excêntrica. Tudo bem? Então essa está errada. Alternativa D. Sua vida útil pode ser comprometida por raízes e infiltrações de água, como por exemplo esgoto e águas pluviais. Sim, pessoal, porque esses elementos eles diminuem a vida útil da sapata, eles infiltram no concreto e acaba gerando desgaste que ao longo do tempo gera patologias na própria obra. Então essa é a alternativa certa, a D. Vamos ver a alternativa E? Uma das vantagens do uso das sapatas é a construção de prédios nos limites da propriedade do terreno. Para não invadir os terrenos dos vizinhos, emprega-se como artifício apenas uma sapata contínua. Aqui ele alterou a definição, pessoal. Isso aqui, a sapata contínua, é a definição aqui da letra C. E a definição da letra C é excêntrica, né? Ele inverteu aqui então. Nesse caso seria excêntrica. Excêntrica. Vamos para a próxima então. Uma edificação terá um tipo de fundação que receberá todos os pilares da construção. Sua fundação, portanto, é essa daqui de olho fechado, né, pessoal? Radier. Ok, vamos para a próxima. O elemento de fundação rasa que recebe parte dos pilares não alinhados, lembre-se disso, não alinhados, de uma edificação é denominado. Lembra que eu falei que ia cair bastante isso? Então, não alinhado, lembra aquela figurinha que tinha aqui dois pilares? Aqui, eles não estão alinhados. Aí, uma sapata aqui é sobrepor a outra, ou seja, a solução seria fazer isso aqui, ó. Uma sapata mais ou menos assim. Isso aqui, o nome disso, lá na última aula, na aula 4, a gente falou. Sapata associada. Tá bom? Então, não alinhado é sapata associada. Tá aqui a opção. Perfeito? Vamos para a próxima. O projeto de uma fundação tipo Radier exige que determinadas condições devam ser observadas. A respeito das condicionantes desse tipo de fundação, julgue os seguintes itens. Esse tipo de fundação pode ser construído em concreto ou concreto armado. Certo ou errado? Só é Radier. O Radier ele é uma placa de concreto, né? Ok. Uma placa que recebe os pilares.
Essa placa ela tem característica de ser bastante fina, pessoal. Tá? E para ele poder receber os esforços aqui do pilar, e já que ele é fino, só com o emprego de armadura, pessoal. O que não vai armadura é bloco. Então, aqui, a fundação tipo radier, ela tá errado essa opção aqui, ó, justamente aqui, ó. Concreto. Ela é só construída em concreto armado, então é errado. Não tem radier só de concreto. Tudo bem? Qual fundação tem altura pequena em relação às dimensões da base? Vamos parar aqui então. Qual fundação tem altura pequena em relação às dimensões da base? Altura pequena em relação à dimensão da base, a gente sabe que é uma fundação rasa ou direta, né? Vamos aqui então. Tubulão é profunda e direta, então está errado. Estaca é profundo, né? Sapatas e fundações diretas também é profundo, está errado. Vai ser D ou A. Vamos continuar a ler o enunciado? E podem ser dimensionados para suportar esforços de flexão. Esforço de flexão, armadura, concreto armados. Bloco a gente sabe que não suporta, então, opa, aqui é um certinho. É a alternativa D, sapatas. Próxima. Então vamos para essa questão. De acordo com a NBR 6122, Projeto e Execução de Fundações, assinale a alternativa que apresenta a definição correta para viga de fundação. Ok? Viga de fundação, a definição dela vai ser parecida com a sapata associada. A gente já verá a diferença de uma para outra. Então, alternativa A. Elemento de fundação sujeita à ação de uma carga distribuída linearmente. A gente acabou de fazer um exercício em relação a isso, então vai ser a sapata corrida. Corrido. Falou em carga distribuída, é sapata corrida. Elemento de fundação superficial que abrange todos os pilares. Já nem preciso ler o resto. Todos os pilares, radier. Tudo bem? Sapata comum a vários pilares, cujos centros em planta não estejam situados em um mesmo alinhamento. Quando não está alinhado, pessoal, então é a sapata associada. Elemento de fundação superficial comum a vários pilares, cujo centro em planta estejam situados. Quando estão situados, é a nossa viga de fundação. Viga de fundação. Alternativa certa, alternativa D. Notaram a pequena diferença aqui na definição das duas? Não estejam e estejam situados. Aquele mísero não ali é o que difere as duas, a definição de viga de fundação para sapata associada. O uso de fundações associadas ou radier é contraindicado quando a área total da fundação for menor que 50% da área da construção. Pessoal, o radier, então, como é que ele é? Ele é uma placa que abrange todos os pilares. Tá aqui, todos os pilares. Tem um pilar aqui, outro aqui, outro aqui. E vamos fechar aqui. Vocês conseguem observar que é um tremendo desperdício de material se as sapatas se as sapatas ocupar uma área menor que 50% da construção. Olha aqui, só dar um exemplo. Tá vendo várias sapatas isoladas aqui no caso, né? Para que a gente vai colocar radier aqui no meio, ó? Para que a gente vai colocar radier em toda essa camada aqui, ó? Vai ser só desperdício de material. Então, nessa alternativa já é a alternativa correta. Sim, é contraindicado justamente porque vai ser um desperdício de material. As sapatas isoladas serão economicamente muito mais viável do que colocar um radier nessa situação. Mais uma questão então. Os blocos são elementos de fundação de concreto dimensionados de forma que as tensões de tração neles produzido possam ser resistidas pelo concreto, sem necessidade de armadura. Sim, blocos resistem à tração sem necessidade de armadura, certo?
diferentemente das sapatos, que resiste à tração também, porém utilizando concreto armado, com armadura, né, obviamente. Todas as partes da fundação superficial, em contato com o solo, devem ser concretadas sobre um lastro de concreto não estrutural, a ser lançado sobre toda a superfície de contato solo-fundação. Qual a espessura mínima desse lastro? Conforme dito nas aulas anteriores, mínima de 5 cm a 10 cm. Mínima de 5 cm. Alternativa E. Lembra que eu falei que especificidades da norma é muito importante? Essa é a diferença de um curso de fundação voltada para concurso público de um curso de fundação voltada para um engenheiro de execução, um engenheiro projetista, ou então um engenheiro que vende materiais nesse ramo. Porque aqui a gente vai focar nessas especificidades, não vamos focar como lidar com o cliente, como lidar com a mão de obra. A gente vai diretamente no ponto. Isso é algo que as bancas pedem bastante. Próximo, então. Qual dos seguintes tipos de fundação não gera recalques diferencial? Também abordado em aulas anteriores, o radier, por ser uma placa que recebe todos os pilares, então, ó, pilar aqui, se ele for recalcar, ele vai toda a placa recalcar de forma igual, ou seja, de forma homogênea. Recalque diferencial é diferente de um recalque homogêneo. Então, a alternativa nesse caso é o radier. O radier ele não gera recalques diferenciais, que são muito mais prejudiciais para a obra. Próxima. Profundidade da fundação é um aspecto que deve ser considerado na determinação da pressão admissível de uma fundação superficial. Nesse caso, eu não abordei, mas só lembre-se do perfil do solo, lá da mecânica dos solos, pessoal. Tá aqui a sapata, né? Vamos supor, tá aqui a nossa sapata. Se aqui tem um terreno, se aqui atingir uma camada de solo ok, que suporta as cargas, tudo bem. Porém, vai ter casos que a gente vai precisar usar a fundação, uma estaca aqui. Para quê? Porque o solo com capacidade, aqui na parte superior, né, do solo, é um solo muito ruim, que não consegue absorver as cargas da edificação. Então a estaca ela tem que atravessar toda essa camada, chegar numa camada inferior aqui, para que as tensões laterais e a de ponta aqui consiga resistir aos requisitos da obra. Tudo bem? Mesma coisa com o tubulão. Ele desce lá embaixo. Aí aqui tem aqui em cima tem um solo um pouco mais resistente que já dá para suportar as cargas da edificação. Então, a profundidade da fundação é um aspecto que deve ser considerado na determinação da pressão admissível? Sim, correto. Outros fatores é o nível da água, né? Nível da água. A própria característica da obra, né? Se ela tem uma rigidez da própria estrutura, a dimensão e a forma dos elementos da fundação poderia ser outro exemplo, entre outros inúmeros fatores que influenciam na determinação da pressão admissível. Tudo bem?